Encaminha o PMDB. Ouvindo a bancada e sabendo o quanto ela está dividida, atendendo ao apelo do senador Eduardo Braga, presidente, nós estamos liberando a bancada. PMDB libera a bancada. PSDB, senador Baú. Senhor presidente, depois de ouvirmos todas as justificativas acerca deste assunto e considerando ser necessário ter segurança jurídica nos assuntos tributários e também considerando a necessidade de se estabelecerem regras tributárias de um exercício para o outro e não no próprio exercício, o que sempre prejudica os negócios e os interesses econômicos do país, o PSDB encaminha favorável. PSDB favorável. PT, senador Lindenberg. Não, senhor presidente, é uma questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, regimentalmente, esta matéria só teria votação nominal se solicitada em plenário com apoiamento. Essa matéria não é com votação nominal pelo regimento. Eu dei sequência à matéria anterior, então vou reabrir a discussão, eu apago o painel, reabro a discussão e boto em votação simbólica. Não, a outra votação, senhor presidente, não deu quórum. Pois é, mas é o mesmo processo de votação. Ok. Entende? Como encaminha o PT, senador Lindenberg? PT, senador Lindenberg. Senhor presidente, como tem questões federativas de estados, tem senadores da região norte, o PT libera a bancada. Agora, eu quero chamar a atenção do Senado. Meu voto vai ser contra isso. Para nós é um absurdo, nós estamos falando aqui de açúcar, tem uma política tributária no mundo inteiro em relação a refrigerantes que cresce, quer aumentar a tributação sobre essas bebidas açucaradas, senhor presidente. A quantidade de gente com obesidade, com doenças de todo tipo no país, e eu quero chamar a atenção desse Senado para uma coisa. Nós não estamos falando apenas de isenção, nós estamos falando de subsídio, porque a isenção já é total. Só que essas empresas, a Ambev, a Coca-Cola, ainda recebem de créditos tributários. É escandaloso o que vou dizer. Em cada lata de refrigerante, o poder público, o dinheiro público subsidia 15 a 20 centavos. Imagina, dinheiro público, 15 a 20 centavos pagos de dinheiro público para subsidiar refrigerantes. Então, a posição do PT em relação a essa questão federativa é de liberar a bancada, mas eu, como líder do PT no Senado, vou votar contra. Eu acho um crime contra tudo que a gente fale de alimentação saudável no país. Como encaminha o PP, Pato. PP, Pato. Como encaminha o DEM? Libera a bancada, senhor presidente. O DEM libera a bancada. Como encaminha o PSD, senador Amaro Aziz? Como encaminha o Podemos? Como encaminha o PR? Como encaminha o PSB de bola? O PSB libera a bancada. PSB de bola libera a bancada. Como encaminha o PDT? Eu já chamei Vossa Excelência. Senador Amaro Aziz. PSD, já tinha chamado Vossa Excelência. Eu estava aqui, senhor presidente, articulando, tentando convencer esse senador da região norte, o senador Romero Jucá, que é lá do estado de Roraima. E o estado do Roraima, ele tem uma economia muito dependente da Zona Franca de Manaus. Porque a maioria dos produtos produzidos no estado de Roraima são comercializados na cidade de Manaus. Então, quanto mais forte for a economia do estado do Amazonas, mais pujante também será a economia de Roraima. Por isso que eu faço um apelo ao estado de Roraima para que ajude a Zona Franca de Manaus, da mesma forma que os nossos companheiros, o estado de Rondônia, os estados do Acre, o estado do Amapá, estados que são vizinhos do Pará, do senador Flecha Ribeiro, do senador Jader Barbalho, do senador Paulo Rocha. Você vê que eu estou falando de 3 partidos diferentes. Eu estou falando do Paulo Rocha do PT, que vota a favor da Zona Franca. Eu estou falando do senador Flecha Ribeiro do PSDB, que vota a favor da Zona Franca. E eu estou falando do senador Jader Barbalho, que é do PMDB e que vota a favor da Zona Franca. A questão aqui não é partidária. A questão aqui é da legalidade. Aqueles que têm por princípios a legalidade, não pode permitir essa discussão menor,
mesquinha quando se diz que o Estado A ou B vai perder alguns reais, alguns tostões. A discussão não é essa. A discussão, senhores senadores e senhoras senadoras, é a legalidade. O governo federal cometeu uma ilegalidade quando não permitiu nem a noventena. Por isso, o PSD encaminha o voto sim. E eu espero que os meus companheiros de partido possam seguir essa orientação, para que a gente possa derrubar um decreto legislativo, com um decreto legislativo, esse decreto que o Executivo tão mal está fazendo a Zona Franca de Manaus. Senador Renan. PDT encaminha voto sim, senhor presidente. PDT. Mais alguém quer encaminhar? PP, senadora Ana Maria. Não? PCdoB, senhor presidente. Senhor presidente, a bancada está liberada. Bancada está liberada. PP libera a bancada. PCdoB tem preferência para encaminhar, depois senador Renan. Obrigada, senhor presidente. Eu quero encaminhar, obviamente, o voto sim, mas mais uma vez fazer um apelo aos nossos colegas. Acho que o que nós estamos votando aqui é derrubar um decreto presidencial completamente inconstitucional, senhor presidente. O presidente da República não pode, da noite para o dia, atacar a economia de qualquer estado brasileiro, nem a Zona Franca de Manaus e nenhum estado brasileiro. Então, nós estamos aqui na defesa da segurança jurídica do país. A Zona Franca de Manaus é regida pela Constituição brasileira e não pode um presidente da República, por um decreto unilateral, tirar um a um dos incentivos que mantêm toda uma economia. E não é só a economia do estado do Amazonas, é a economia que ajuda e contribui com o estado do Acre, com o estado de Rondônia, com o estado de Roraima e parte do estado do Amapá. Então, o que nós queremos, senhor presidente, é que se restabeleça a ordem, porque se a moda pega, senhor presidente, não é apenas a Zona Franca que corre perigo. Porque se hoje ele fez com o setor de concentrados, amanhã ele poderia fazer com o setor eletroeletrônico, no dia seguinte com o setor de duas rodas. No outro dia, poderia tentar também contra os interesses de qualquer um dos estados brasileiros. E dizer aqui, presidente, que estão votando a favor da arrecadação de recursos para o estado A ou B, isso não é verdade. Esse decreto presidencial é parte das medidas para arrecadar recursos e fazer subvenção, repassar recursos para as grandes petroleiras, a fim de subsidiar a redução no preço do litro do óleo diesel. Então, mais uma vez, eu faço um apelo aos senhores senadores, às senhoras senadoras, dizendo o seguinte: hoje é a Zona Franca de Manaus, amanhã pode ser qualquer estado brasileiro. Essa casa aprovou com nossos votos da bancada do Amazonas a lei que garantiu, senhor presidente, que garantiu a legalidade para os estados brasileiros no que diz respeito aos incentivos fiscais, da convalidação. Nós votamos a favor da convalidação. E a lei não apenas convalidou tudo o que se fez, mas se previu a continuidade dos incentivos. Então, nós não estamos aqui tratando de alimentação saudável, não é isso. A hora que nós votarmos projetos relativos à alimentação saudável, não tenha dúvida nenhuma que nós nos uniremos àqueles que fazem belos discursos agora. Eu apenas não faço discurso na prática. Eu, por exemplo, não tomo refrigerante, senhor presidente, por questão de saúde, não é? Então, é um apelo que nós fazemos aos senadores. Já estamos em 31. Seria importante que tivéssemos 41 votantes para que a gente pudesse ver o nosso decreto legislativo aprovado, senhor presidente. Senador Renan, você tinha pedido a palavra?
Presidente. Aqui, Partido Verde, para tranquilizar o senador Omar, encaminha sim. Voto de Roraima. Partido Verde encaminha sim. Senhor presidente. Senador Eduardo Braga. Senhor presidente, mais uma vez, para apelar aos senhores e senhoras senadores que estão presentes na casa, acabamos de ter uma votação nominal, onde tínhamos 48 senadores presentes. Esta é uma matéria, senhor presidente, que diz respeito à segurança jurídica. Senhor presidente, esse decreto da Receita Federal não respeita sequer o direito da noventena, senhor presidente. Ele simplesmente estabelece aumento tributário, abrindo um precedente extremamente perigoso. Hoje é contra o polo de concentrados, é contra a Zona Franca, é contra a indústria de bebidas. Amanhã, senhor presidente, pode ser contra qualquer um dos estados e contra qualquer um dos setores econômicos. E, senhor presidente, falar da renúncia fiscal, o governo acaba de apresentar uma nova renúncia fiscal de IPI sobre automóveis elétricos e híbridos, mais uma vez dando incentivo fiscal à indústria automobilística, sem levar em consideração as questões do déficit fiscal. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de apelar, nós estamos a 6 senadores do número regimental para que nós pudéssemos abrir o painel. Eu faço aqui um apelo, novamente, aos senhores e senhoras senadores do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, de todas as regiões, porque, repito, senhor presidente, este é um precedente extremamente perigoso, não só para a segurança jurídica, mas também para a segurança tributária de um setor que emprega mais de 100 mil brasileiros. No meu estado, são mais de 10 mil amazonenses que dependem desse setor. Então, eu queria fazer aqui um apelo aos senadores, às senadoras. Nós estamos fazendo um esforço, senhor presidente, e admitindo todas as decisões. Esta é uma matéria que, a meu juízo, não deveria ter votação nominal. Vossa Excelência está colocando em votação nominal e nós estamos agora a 5 senadores apenas, senhor presidente, a 5 senadores do número mínimo. Eu faço um apelo aos senadores da nossa região, da região Norte, da região Nordeste, do Centro-Oeste, para votarem, para que nós possamos alcançar o número. Repito, é uma questão de segurança jurídica, de segurança tributária e que garantirá uma normalidade ao país e a um setor que gera milhares de empregos. Portanto, quero mais uma vez apelar, nós estamos a 4 senadores do quórum para que nós possamos votar uma matéria que é muito, muito importante para todos no país e muito importante para a Zona Franca e para os trabalhadores amazonenses, senhor presidente. Senador Otto tinha pedido a palavra. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Senador Otto tinha pedido a palavra. Só se ele não quiser fazer uso. Senador Otto Alencar tinha pedido a palavra. Senhor presidente, eu vou acompanhar a orientação do líder do meu partido, o senador Omar Aziz. Eu acredito que é se fazer justiça, votar sim a esse projeto de decreto legislativo. Sabe por quê, senhor presidente? Porque ou se dá os benefícios para o Estado do Amazônia nesse sentido, com subsídios, ou então vai se acabar com o que resta de preservação ambiental da floresta amazônica. Muito bem. Quando se dá incentivo e se mantém a Zona Franca de Manaus com todos os incentivos, se está se preservando o maior patrimônio desse país ou do mundo, que é a floresta amazônica, que é o pulmão do mundo e do Brasil. Portanto, os senadores deveriam vir aqui para conosco formar fileiras e aprovar esse projeto que é super importante para a preservação da vida humana no nosso país. Obrigado. Senhor presidente, pela...
Pela ordem, presidente. Pela ordem, senadora Ana Amélia tinha pedido. Depois, senador Lindenberg, depois, senador Amaro. Senador, essa, como eu tenho repetido, é uma questão federativa. Está em jogo o interesse, embora a legalidade e a legitimidade do pleito dos senadores do Amazonas em relação à Zona Franca de Manaus, mas eu, como senadora do Rio Grande, com muita honra, tenho que pensar nos interesses do meu Estado e defendê-los. Por isso, sou contra, primeiro, a urgência dessa matéria e a oportunidade dela, entendendo a crise fiscal que o país está vivendo. E, em segundo lugar, quero pedir a Vossa Excelência que considere a minha votação favorável aos 2 embaixadores, para o Uruguai e para a Bolívia, que foi votado recentemente. Eu estava numa audiência no Ministério da Saúde. Obrigada, presidente. Senador Lindenberg. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção dessa casa para o que a gente está votando. Nós não estamos simplesmente dando isenção, é subsídio de 7 bi para Coca-Cola, para Ambev. É escandaloso. Numa lata de refrigerante de Coca-Cola, sabe quanto de dinheiro público entra? 15 a 20 centavos dos cofres públicos. Num refrigerante de 2 litros, 40 a 50 centavos de dinheiro público. Tem uma política no mundo inteiro contra refrigerantes pelas doenças que causam. Açúcar, obesidade, diabetes. Sabe o que foi aprovado no Reino Unido agora? Aumento de tributação por defenderem uma alimentação saudável. Aqui a gente está dando, pessoal, volto a falar, subsídio. A situação é gravíssima. Veja bem, senhores. Olha o que acontece. O IPI, que era para ser de 20%, lá na Zona Franca é zerado. Sabe o que eles pedem? Eles pedem crédito por um imposto que não pagaram e recebem. A Procuradoria da Fazenda Nacional entrou na Justiça, afirmou não haver lógica em receber compensação por um imposto não pago. É isso que nós estamos discutindo aqui. Eles não pagam o imposto e recebem créditos. Então, no momento que esse governo fecha 400 farmácias populares, a gente vai dar subsídio de 7 bi para a Coca-Cola. Nós vamos pagar com o dinheiro do cofre público para quem quer consumir um refrigerante. É uma loucura. Só pode ser uma política de envenenamento maciço e de privilégio de grandes empresas, no caso a Coca-Cola e a Ambev. Não dá para aceitar, senhor presidente. Parabéns, senador Lindenberg. Dá licença, senador. Senhor presidente, senador, pela ordem, sou eu. Eu gostaria de saber porque durante os 12 anos do PT esse benefício foi concedido. Não, essa não é senador Lindenberg, senador Amar. Só um minutinho, senhor presidente, pela ordem. Senador Lindenberg tinha pedido a palavra, senador. Pela primeira vez eu vi agora o senador Zé Medeiros, quem eu quero pedir até desculpas a ele pela forma não muito cordial que eu me referi a ele, mas é a primeira vez que eu vejo o Zé Medeiros parabenizar o Lindenberg. Já tem um grande avanço para você, senador Lindenberg. Segundo, o Tasso Gereissati, o senador Tasso, acabou de fazer uma pergunta que eu iria fazer. Talvez. Olha, quem está ouvindo o senador Lindenberg na televisão nesse momento, acho que ele chegou ontem aqui. Parece que Vossa Excelência assumiu ontem. Senador Lindenberg, quem proporcionou a prorrogação da Zona Franca e permitiu que ela mantivesse sua competitividade não foi o governo do Temer, foi o governo do presidente Lula, foi o governo da presidenta Dilma, e esses benefícios eram executados no governo. E eu nunca vi o senhor, de uma forma tão ríspida, colocar. Eu até discordo de algumas coisas em relação a alguns incentivos, mas eu não posso discordar, e aí eu chamo a razão de Vossa Excelência, que pede legalidade em algumas coisas, e na outra, Vossa Excelência não leva para a legalidade, é a legalidade do decreto do presidente Temer. O decreto do presidente Temer é ilegal, senador Lindenberg. Eu não estou entrando no mérito se é 20, 10, 50, 1 milhão percentual do IPI. Eu estou questionando uma coisa: não houve a noventena. Segundo, senador Lindenberg, não se tira a competitividade de uma
de uma área como o Amazonas, que Vossa Excelência conhece, que esteve lá já comigo, inclusive, conhece bem. E ontem, senhor presidente, anteontem, o Jornal Nacional mostrava, infelizmente, mostrava uma grande devastação que não está sendo causada hoje na Amazônia, no Amazonas, mas sim no centro-oeste do senador Medeiros. Nem por isso eu estou aqui dizendo que o centro-oeste não pode mais produzir, que senão vai desmatar mais, senão vai haver um acúmulo muito grande de desmatamento. Se há uma forma de preservar a Amazônia, senador Lindenberg, essa forma é preservando a Zona Franca de Manaus. E eu espero contar com o seu voto e a questão da legalidade. A questão do açúcar, eu concordo com o senhor, eu concordo com Vossa Excelência de muita coisa. Agora, só não posso concordar que essa não é uma matéria nova para o PT, não é uma matéria nova para o senador Lindenberg, é uma matéria antiga. Senador Fernando Bezerra. Senhor presidente, eu tenho que responder. Fui atacado aqui por 2 senadores. Pelo amor de Deus. Não. Primeiro, claro, eu vou responder a Vossa Excelência, senador Tasso Gereissati. Vossa Excelência, quando fala do PT, vem um ódio. Tem um senador na tribuna, pelo amor de Deus, senador Vanessa. Vossa Excelência, quando fala do PT... E tem outro aguardando lá atrás, senador Fernando Bezerra. Vossa Excelência, quando fala do PT, vem um ódio. Senador Tasso, eu tive apoiando o governo da presidenta Dilma, presidente, com muito orgulho, mas voto em várias questões contra. Eu votei contra o Código Florestal do governo, porque tinha uma conciliação com a política de ruralistas. Votei contra. Eu tenho independência para defender alguns pontos desses, senador Tasso. Agora, digo uma coisa. A Dilma nem o Lula cortaram recursos do Farmácia Popular. 400 farmácias os senhores fecharam. O senhor acha bonito isso? Isso, senhor, PSDB apoia esse governo. PSDB cortou Senador Lindenberg, você vai pedir a palavra pelo artigo 14. 400 farmácias populares os senhores fecharam. Calma. É isso mesmo. Senador, eu vou dar a palavra. Colocar isso. Senador Tasso, eu vou dar a palavra na sequência, Vossa Excelência. Não, quem encerra a votação sou eu, senador. Peraí, só um minutinho, não. Calma, eu vou dar a palavra ao senador Tasso, não é Vossa Excelência que preside a mesa. Senador Tasso e senador Fernando Bezerra, depois vou encerrar. Senador Tasso. Eu quero falar com... Senador Tasso, tem a palavra. Senador Omar, por gentileza. Senador Omar. Senador Omar, tem um orador na tribuna, senador Omar. Por gentileza. Você não pode escolher aqui. Aqui foi falado em ódio, em raiva, em uma coisa que nasce de dentro quando fala, com muita violência, ofender, xingar e desqualificar. Todos aqui me conhecem, acho que não viram eu fazer com ninguém isso aqui. Eu falo com muita serenidade, fiz uma simples questão, mas quem acusa disso? Quem é aqui, eu vou fazer uma pergunta ao plenário, quem é que toda vida que pega o microfone xinga, ofende, se exalta, grita, berra e só tem ódio no coração? Quem é? Senador Fernando Bezerra, e na sequência eu vou encerrar. Senador Fernando Bezerra, e eu vou encerrar depois. Senador Fernando Bezerra tem a palavra. Senhor presidente, eu queria ser muito rápido na minha intervenção. Eu não posso cortar a palavra de um senador como o senador Fernando Bezerra. Queria ser muito rápido na minha intervenção, senhor presidente. Na realidade, se trata aqui de votar a favor de instrumentos que promovam o desenvolvimento equilibrado do país. Nós não estamos aqui analisando especificamente o caso do IPI sobre concentrado de refrigerantes. O que estamos aqui analisando é que essa indústria se estruturou na Zona Franca de Manaus e nada se estrutura naquela região se não tiver definido de forma adequada, com segurança jurídica, os incentivos necessários para que os empreendimentos lá ocorram. Então, nós estamos votando porque amanhã a bancada do Nordeste precisará de solidariedade regional para evitar outro absurdo. O governo federal mandou Rota 2030, ficou de encaminhar a prorrogação do regime automotivo do Nordeste e não veio, colocando em risco empreendimentos da FOR na Bahia,
da Fiat em Pernambuco e da Troller no Ceará. Portanto, a matéria será apreciada aqui e quem vai se pronunciar é a representação do povo brasileiro nesta casa e na Câmara dos Deputados. Se é para fazer corte em renúncia tributária, vamos fazer de forma equitativa, porque a renúncia tributária, mais de 75%, ela é dada para beneficiar empreendimentos no sul e no sudeste do Brasil, que são as duas regiões mais ricas. E eu falo isso amparado no relatório do Instituto Fiscal Independente desta Casa. Por isso não podemos aceitar que os cortes na renúncia tributária sejam feitos de formas pontuais, sobretudo aprofundando as desigualdades regionais. Por isso, presidente, eu voto a favor da Zona Franca de Manaus. Vou encerrar a votação. Todos já votaram? Está encerrada a votação. Votaram sim, 29, senhoras e senhores senadores. Votaram não, 10. 6 abstenções. Está, portanto, aprovado.